Mais uma vez, muito bom dia. É muito bom começar o dia com vocês aqui. Gente, hoje é dia 12 de março de 2025. Eu quero falar com vocês, mais uma vez aqui, um assunto. Os meninos que já estão aqui mais sempre já ouviram mais vezes. Mas eu quero falar a respeito dos 3 pilares da venda. O que são os pilares? O que acontece? A venda ela é dividida o seguinte: ela tem 3 pilares e 3 etapas. Os 3 pilares são a base da nossa venda, certo? Então, o que é um pilar? O que é o pilar de uma casa? Me falam aí o que é o pilar para vocês de uma casa, por exemplo, Que sustenta. que sustenta. Exatamente. Então, se a gente tirar o pilar, vai cair, né? Então, Uhum. toda hora nós temos que voltar nesses pilares da venda para a gente poder o quê? Tá se renovando, tá se fortalecendo e tá fazendo o quê? Uma boa venda. É o fundamento. O que seria esses 3 pilares da venda? Primeiro, é o que a gente chama de FND. Camila, você conseguiu assistir alguma daquelas aulas que eu te mandei? Acho que você não me mandou, na verdade. Ah, eu mandei no e-mail. Ah, no e-mail? No e-mail eu não Uhum. olhei. Eu vou olhar, então. Não Eu mandei achei no que você ia e-mail. mandar no WhatsApp. Não, elas vão por e-mail. Depois você confere lá, por favor. Ah, O que não, então eu acontece? vou. Então, só para você situar aqui com a gente. O que é o SND? São os nossos 3 pilares da venda. S, se valorizar. D, ó, N, S, se valorizar. N, não fazer questão. E o D, deixar a situação na sua mão. O que eu vou falar primeiro para vocês poderem entender um pouco melhor esses pilares? É o seguinte: primeira coisa, mentalidade. Mentalidade é prática. Nós temos que trabalhar a nossa mentalidade para a gente poder conseguir pôr esses 3 pilares em prática. Nós temos que estar com a mentalidade fortalecida, certo? E o que acontece? A figura do vendedor, muitas vezes, nós temos assim, uma figura muito marginalizada, sabe? Nenhum pai fala assim: ah, meu sonho é que meu filho seja vendedor. Porque ficou aquela figura do quê? Do vendedor chato, aquele vendedor insistente, aquela pessoa que insiste. Então, nós temos que mudar o conceito disso. Por quê? Nosso conceito de venda é diferente. Agora, o que nós vamos fazer? A nossa venda, ela é o quê? Nós pegamos o nosso produto e ajudamos as pessoas. Fazemos as pessoas o quê? Levamos um benefício para as pessoas. É uma venda de alta performance. A pessoa tem um problema, só que todo mundo, o ser humano é procrastinador. Ah, vou emagrecer, vou na academia, vou não sei o quê. Então, o nosso papel de vendedor é o quê? Fazer a pessoa tomar essa decisão e se beneficiar de tudo que os nossos produtos vão proporcionar para ela. Então, primeira coisa é isso. Nós temos que ter em mente o que é o nosso papel de vendedor. Nós não vendemos cigarro, coisas que prejudicam a saúde. Nós vendemos benefícios, nós ajudamos as pessoas. Então, fixa isso muito bem na cabeça de vocês, porque o primeiro pilar da venda é se valorizar. Se você não tiver muito nítido, não tiver muita certeza do seu papel como vendedor, você não vai conseguir se valorizar da maneira correta. Então, primeira coisa, gente, entender qual que é o nosso papel. Nosso papel é de vendedor, mas é um vendedor que vai fazer o quê? Que vai ajudar as pessoas. Não é um papel de vendedor chato nem nada. Entendeu? Senão a gente não consegue se valorizar. Então, tá entendido isso aí? Com Uhum. relação ao papel do vendedor, o que é um vendedor de alta performance, que é o nosso trabalho? Por que é alta performance? Porque nossa tendência é vender um tipo de cada vez maior. Então, nós temos que trabalhar cada vez mais a alta performance. Então, vamos lá. A venda é uma construção, é um processo, certo? Então, vamos supor. O que eu tenho que fazer na venda? Eu tenho que conduzir a pessoa, que ela vai chegar num ponto que ela vai te
produto que você tem. Então, esse é o papel do vendedor de alta performance. Como que eu consigo isso? Indo nesses 3 pilares, se valorizando, não fazendo questão e deixando a situação na sua mão. Vamos lá para um exemplo aí, por exemplo, isso envolve muito, sabe o quê? Fazer as perguntas certas para o paciente. Porque quando a gente vai fazendo as perguntas certas, a gente vai conduzindo ele para ele falar assim: eu quero, eu preciso, me dá isso daí. E sempre com os 3 pilares na cabeça. Tem que entender o papel do vendedor na vida da pessoa. Você tem que entender o seu papel. Quando você faz, por exemplo, vamos supor, você faz um protocolo na pessoa. Vocês entendem o valor disso? A grandiosidade disso? A pessoa não tinha dente, não conseguia mastigar, não conseguia alimentar, não conseguia dormir direito. Você devolve vida, você dá a terceira dentição para a pessoa. Isso é importante demais. O valor disso é uma coisa assim, imensurável. Então, você tem que ter isso na cabeça. Então, o ideal é que a gente ir conduzindo a pessoa para um processo que ela vai, através de perguntas, que ela vai te contar o problema dela, ela vai te expressar, vai te falar a importância. Por exemplo, quando você liga para a pessoa e convida para a pessoa, por exemplo, para fazer um check-up odontológico, que é uma avaliação. Aí você pode começar o seguinte, pergunta o seguinte: gente, minha cachorrinha, vocês perdoem aí, viu? Ela é desse tamanho, dando latido aí. Vamos começar lá no por exemplo, check-up. Você tá ligando para a pessoa, convidando a pessoa para ir no seu consultório, para poder fazer um check-up, tal. Às vezes até uma indicação que você pegou. Primeira pergunta que você pode fazer: qual foi a última vez que você fez um check-up odontológico? Porque se você pergunta qual foi a última vez que você fez uma limpeza, a última vez que você foi no dentista, então fica assim, fica uma coisa menor e, e mais difícil você trabalhar. A hora que você fala assim, um check-up, aí às vezes a pessoa vai te perguntar: o que que é isso? Aí você vai explicar: olha, check-up odontológico é o seguinte, nós fazemos a avaliação do paciente, nós fazemos uma avaliação oclusal, uma avaliação periodontal, eu vou diagnosticar todos os problemas bucais e eu posso até diagnosticar problemas sistêmicos que têm manifestação na boca. Então, o check-up odontológico ele é extremamente importante, não só para a sua saúde bucal, mas para a saúde do corpo inteiro. Porque às vezes o paciente diabético é o dentista que descobre. Você vai ver uma gengiva sangrando, você vai ver uma hiperemia ali, um processo de gengivite, às vezes até uma periodontite que não controla. Por quê? O paciente é diabético, às vezes o paciente nem sabe. Você vai diagnosticar um problema de sono, a pessoa não consegue dormir muito bem, então a pessoa tem um bruxismo. Você pode diagnosticar um refluxo, que a pessoa está ali cheia de desgastes e nem sabe. 49% da população que tem refluxo não sabe que tem refluxo. Então é uma coisa muito ampla. Então você pode explicar para a pessoa isso. Isso é um check-up. Ótimo. Ah, nunca fiz. Ah, tem muito tempo que eu não fiz e tal. Beleza. Aí você vai passar por uma sessão de perguntas. Agora vamos supor, se a pessoa fala assim: ah, eu fiz, tem pouco tempo. Aí você vai falar com ela assim: que bom, parabéns, você está cuidando da saúde. Sucesso para você. Você não está fazendo questão da pessoa. É o segundo pilar da venda. A pessoa foi grosseira com você, te deu uma esnobada. Aí você passa para essa parte. Não, ótimo, sucesso para você, ué. Muito bem, parabéns, você está cuidando da sua saúde. Não fez questão da pessoa, segundo pilar da venda. Agora, se a pessoa fala assim: não, tem muito tempo que eu não faço, eu nunca fiz e tal. Aí você vai conduzir ela. Você vai perguntar para ela assim: você acha importante fazer? Porque você já explicou o que que é. Você já explicou a quantidade de benefícios que você pode. Aí se pergunta: você acha importante fazer um check-up? Aí a pessoa vai falar: acho, não, é legal, né? Bom, interessante, né? Quando ela perguntar, você perguntar que é importante, aí você vai perguntar para ela por que ela acha importante. Ah, eu acho importante. Aí você pergunta por quê. Aí ela vai te falar, né?
Ah, porque eu posso ter algum problema. Ah, porque não sei o que e tal. Ela vai te falar a importância do problema, do que ela acha. Ah, porque eu tô com uma coisinha aqui, minha gengiva sangra, eu passo fio dental. Tá, já te falou o quê? Que ela acha importante, te falou por que que ela acha importante. Aí você vai perguntar para ela por que que ela não fez até hoje. Porque tem tanto tempo que ela já fez. Por que que ela não voltou para fazer de novo? Aí ela vai te falar o motivo. Ah, porque eu não tenho tempo, porque ninguém me falou isso, porque eu nem sabia que existia. Vai falar, você vai conduzindo a pessoa. A hora que ela te falar o motivo, você vai perguntar para ela. Se você achar, se você tivesse a oportunidade de fazer, de você ter acesso a esse check-up, a esse programa, de uma maneira que resolvesse esse seu problema aí, problema de tempo, problema de não sei o quê, dinheiro, sei lá, você faria? Aí a pessoa vai falar com você, faria. Aí você vai falar assim, ó, diante do seu interesse, você está dando uma oportunidade para ela, está se valorizando. Diante do seu interesse, eu vou te dar a oportunidade de entrar num programa que eu estou desenvolvendo aqui. Então, beleza. Diante do seu interesse, eu vou te dar a oportunidade de participar de uma campanha que eu tenho aqui. A partir do momento que a pessoa já te falou que ela acha importante, ela te falou por que que ela acha importante, e ela te falou que se ela achasse uma oportunidade, que ela faria. E você tem essa oportunidade para ela. Aí você vai falar com ela o seguinte: você vai estar se valorizando diante do seu interesse. Você está dando ela a oportunidade só porque ela tem interesse. Vocês entenderam? Então, nós nos valorizamos aí o tempo inteiro. E esse diante do interesse quer dizer o quê? Que é a pessoa que está interessada no seu produto. Você fez ela te contar que se ela tivesse a oportunidade, se ela pudesse, ela ia fazer o tratamento com você. Eu estou dando exemplo de check-up, mas isso aí, gente, pode ser para várias coisas. Você está fazendo uma campanha, por exemplo? Ah, estou fazendo uma campanha. Ah, de botox, de clareamento, de não sei o quê. Então, você tem que conduzir a pessoa para te falar que ela quer, que ela precisa, que ela acha importante. Ah, estou fazendo uma campanha de clareamento. É, qual foi a última vez que você clareou seus dentes? Aí a pessoa, ué, clareou seus dentes? É, o clareamento exige manutenção. Você não sabia, não? Ah, não, eu nunca clareei. Importante ter um sorriso bonito, os dentes branquinhos, brilhantes. Ah, acho interessante, sim, acho bonito. Por que que você acha? Ah, porque a pessoa fica mais bonita, porque dá uma diferença no sorriso, a pessoa vai te contar porque que ela acha importante. Se você acha importante, por que que você nunca fez um clareamento? Ah, porque eu não tinha tempo, não tinha dinheiro, não tinha não sei o quê. Aqui, tem oportunidade. Tá, e se você achasse uma opção, uma maneira de fazer isso, que resolvesse o seu problema, você teria interesse? Teria interesse. Então, diante do seu interesse, eu vou te oferecer uma oportunidade aqui, porque eu estou com uma campanha de clareamento fantástica e eu vou te conduzir. Aí, o que que você faz? Ah, tá. A pessoa tem interesse, aí você já vai o quê? Para o terceiro pilar da venda. Valorizar, não fazer questão e deixar a situação na sua mão. Aí você vai definir o horário que a pessoa vai ir no seu consultório. Você vai falar assim, ó, diante do seu interesse, eu vou marcar uma avaliação para você aqui. Eu tenho segunda às 7h30 ou 5 horas da tarde. Você dá a opção. O que que é isso, deixar a situação na sua mão? Você não deixa o paciente escolher o horário, não. Sua agenda pode estar vazia. Você dá duas opções para ele. Duas opções de horário. Aí vamos supor que ele te fala assim, ah, eu não consigo nenhum desses dois. Aí você vai falar assim, próximo desse horário, qual que você consegue? Porque eu vou ver o que é que eu consigo mexer na minha agenda. Aí, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, não consigo 5h30 não, mas eu consigo 4h30. Aí você vai falar com ela assim, ah, 4h15 eu consigo. Quem define é você. Quem manda é a gente. Certo? Vamos fazer o seguinte, gente.
Me fala algumas dúvidas aí, porque eu acho que fica mais fácil e a gente vamos abrindo para pergunta, que às vezes vocês estão com alguma dúvida nesses pilares, sabe? E o pilar, ele é fundamental. Se eu não volto toda hora no básico, eu não consigo fluir para as outras partes da venda. Então, a gente tem que se valorizar, não fazer questão. O não fazer questão não é tipo assim, esnobar o paciente. O não fazer questão é não deixar o paciente conduzir a situação, porque quem manda é você. Ai, não sei o quê. Não, sucesso para você. Muito bem, parabéns. Ah, vou fazendo fulano. Sucesso para você, dê tudo certo lá, ótimo. Você tem que se posicionar. O bom vendedor, ele se posiciona. Ele mostra que ele sabe o valor dele. Se a gente não tiver isso muito firme, muito muito nítido, muito firme na mente da gente, as outras etapas vão dar errado. A questão da valorização. Por que valorização? Nós somos bons técnicos, excelentes dentistas. Se as pessoas não tratam com a gente, não somos nós que perdemos, são elas que deixam de ganhar por receber o nosso tratamento. Coloque isso na cabeça. E isso é um valor muito grande. Vocês não podem ficar chateadas com os nãos que a gente recebe. Esse se valorizar está muito relacionado a gente não desanimar. Porque quando a gente começa nesse processo de venda ativa, a gente vai ganhar muito não. Muito não. Muitas pessoas vão falar: não, não quero, não tenho interesse. Só que vocês têm que ter o quê? A consciência de que são elas que estão perdendo. Porque senão vocês ficam desmotivadas, desinteressadas, desanimadas e param, travam. E se travar, não vai. Por quê? Depois do não, pode ter um monte de sim ali. Às vezes você liga para 20 pessoas, todas falam não com você, mas a 21 ia te comprar um tratamento de 15, 20 mil reais. Então, o se valorizar tá muito importante nisso, na motivação. Só que isso eu tenho que o quê? Fortalecer minha mentalidade, que é igual eu falo com vocês. Tudo começa na mente. Porque se eu tenho uma mentalidade fraca, eu levo um não, dois não, três não, eu vou para dentro do banheiro chorar. Então comecem assim a praticar isso, escreve. A hora que vocês for fazer uma avaliação, uma ligação, escreve lá. SND. Tá ligando para uma pessoa SND. Se valorizar, não fazer questão, deixar a situação na minha mão. Põe essas letrinhas lá, eu fazia isso quando eu comecei. Tanto Oi, Ju. oi, Esse primeiro contato com o paciente, você cobra para fazer avaliação ou o primeiro contato você não cobra? depende. A maioria eu cobro sim. Agora, quando Hum. você tá ligando para a pessoa e dando ela uma oportunidade, você pode não cobrar. Você está Ah, sim. convidando a pessoa para ir no seu consultório. Ó, eu estou te dando uma oportunidade porque fulano te indicou. Então, você vai ter acesso a uma avaliação. Entendeu? Você dá ela Aham. a oportunidade. Mas a consulta, nós temos que mudar isso. Foi uma discussão que nós tivemos lá no grupo há um pouco tempo. Porque a cultura odontológica é de não cobrar consulta, né? Você cobra em É. franca, Camila? Oi? Você cobra consulta aí em franca? Eu não cobrava, não. Eu comecei a cobrar de tanto eu ver que realmente não fazia sentido eu ficar gastando meu tempo, meu conhecimento, com tudo que eu estudei, Sua para hora clínica, que a na gente hora sabe o que valor dela. isso, tá? Para não cobrar. Aí, assim, eu percebi que teve muita resistência, realmente, porque os pacientes estão muito acostumados a não cobrar, a não pagar por consulta odontológica, né? Eu falei Isso, é assim, a aí cultura eu fiquei, odontológica. aí eu fiquei muito inconformada, porque eu falei, gente, eles pagam consulta no veterinário, não vai pagar a consulta no dentista. Exatamente. Mas aí, deixa eu contar para vocês uma coisinha que eu faço lá, que eu oriento a secretária a fazer. A hora que a pessoa liga, porque aqui em Pitangui ninguém cobra, eu falo com a secretária para perguntar para ela o seguinte: você quer um orçamento ou uma avaliação?
Aí eu mando ela explicar o seguinte: o que é um orçamento? A pessoa tem que saber o que ela quer fazer. Aí a gente consegue passar o valor. A pessoa já tem que vir diagnosticada. Agora, a avaliação, o paciente tem que vir, eu tenho que descobrir, eu tenho que fazer o diagnóstico para ele, aí a avaliação eu cobro. Entendeu? Ah, por exemplo, a pessoa quer fazer um tratamento de canal. A gente sabe passar um orçamento. A pessoa nem precisa ir lá. Agora a pessoa está sentindo uma dor, não sabe que dente que é, por que está acontecendo. Eu tenho que avaliar. Se eu estou avaliando, eu estou fazendo uma consulta. Aí a consulta tem que ser cobrada. Entendeu? Eu uso essa tática da cobrança. Ô, Ju, Pra... Hum, sabe o que que eu queria que você explicasse melhor, que eu estou um pouquinho confusa. sim. No final que você falou que, diante do interesse do paciente, como que você vai conduzir isso para trazer o paciente? Isso. O que é que você pode falar? Você vai falar com ele assim, ó. Que a hora que ele te explicar, te falar, por exemplo, ó, nós viemos na sequência de perguntas, né? Qual a última vez que você fez o check-up? Qual a última vez que você foi no dentista? Qual a última vez que clareou o dente? Certo? Você acha importante? Perguntou. Acho. Sim. Beleza. Por que que ele acha importante? Falou, ah, por conta disso, porque a minha genital, tal. Que eu quero preservar minha saúde, tal. Aí você vai conduzindo. Aí você pergunta o quê? Se ele acha importante, por que que ele não fez? Aí ele vai te dar um motivo. Por que que ele não fez? A partir desse motivo, você vai perguntar: se você achasse um programa que resolvesse isso, por exemplo, ah, meu motivo, eu não tenho tempo, que resolvesse seu problema de tempo, você faria? Você resolveria esse problema? Aí ele vai te falar: sim, por quê? Ele te deu um problema, você já deu a solução. Por exemplo, Camila, por que que nós estamos conduzindo a conversa, aí você vai me falar: por que que você não foi no dentista até hoje? Tem mais de um ano. Ah, porque eu não tive tempo, porque eu esqueci, porque não sei o que e tal. E se você achasse, se você tivesse um programa que resolvesse seu problema aí de tempo, você faria isso? Você iria ao dentista? Uma coisa muito básica. Aí iria. Aí você vai falar assim, ó, diante do seu interesse, como você tem interesse em resolver esse problema, você só não resolveu por conta disso, quanto tempo, por conta disso, daquilo, eu vou te dar uma oportunidade de você participar de um projeto que nós temos que vai resolver todos esses problemas seus. Aí você vai falar com ela, ó, eu tenho horário, você vai dar duas opções, que aí você está deixando a situação na sua mão. O paciente nunca define nada. O paciente é leigo, ele não sabe o que que ele precisa. Ele pode saber que ele tem um problema, mas ele não sabe o que que ele precisa para resolver esse problema. Então, isso é deixar a situação na sua mão. Por quê? Vender, o que que é vender? Vender é liderar. Vender é você pegar a pessoa no ponto A, levar ela para o ponto B. Porque a pessoa está no ponto A, ela quer chegar no ponto B, mas ela não sabe como. A pessoa tem um problema ali oclusal, ela quer resolver, ela não dorme bem, ela tem um bruxismo, mas ela não sabe como que ela vai resolver aquele problema. Você vai resolver esse problema para ela. Então, é, o que que você está mostrando quando você fala diante do seu interesse? Que você está dando uma oportunidade. Nisso você está o quê? Além de deixar a situação na sua mão, você está se valorizando de novo. Porque você está dando a oportunidade para a pessoa. Aí vem o quê? Uma mentalidade forte lá. Porque você tem que saber, né? Igual, se a pessoa paga a consulta no veterinário, por que que não vai pagar no dentista? Isso é uma linha de raciocínio excelente que você teve. Porque faz muito sentido, gente. Só que a comunidade, o dentista tem umas coisas, umas limitações. Isso é cultura da odontologia. Eu tenho contato com gente do Brasil inteiro, todo mundo fala, odontologia não cobra consulta, odontologia não cobra avaliação, não cobra. Só, como diria o Davis, a gente tem que começar a mudar essa cultura. Sabe por quê? Porque quando você muda a cultura, você se valoriza. Lógico que tem gente que vai achar ruim e tal, mas aí vem o quê? Do nosso desenvolvimento, da nossa valorização. Você tem que mostrar que você cobra uma consulta, por quê? Porque a sua consulta é diferente.
Na sua consulta, o que que você faz? Você não faz só, você não só olha para a boca do paciente e fala, tem que fazer uma resina aqui. Não. Você vê tudo que tem na boca do paciente. Você descobre problemas sistêmicos na boca do paciente. E você descobre também o quê? Você dá a ele as soluções. Agora imagine você ver, a gente faz avaliação, faz diagnóstico, faz planejamento, dá solução. Por que que a pessoa ela não vai te pagar a consulta? Aí você já pensou que ela pega tudo isso e vai tratar depois com o dentista mais barato? Você entendeu, Lulu, a importância disso aí? Da gente colocar Entendi. é, é a valorização, é. É o tempo inteiro a gente se valorizando. O tempo inteiro. A gente se valorizar. Então, às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Porque a gente vem de uma forma assim, de uma cultura muito pesada. Principalmente, olha pra você ver, eu tô numa cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Tem mais de 70 dentistas aqui, só uma cobrando avaliação, cobrando consulta. Entendeu? Mas vocês estão entendendo o grau da valorização? Por que que a cobra consulta? Porque a consulta dela é diferente. Eu saio de lá com problema. Tem gente que chega no consultório, pela consulta eu já resolvo o problema dele. Às vezes a pessoa não tem nada para poder tratar. Eu consigo explicar, ensinar uma forma diferente de escovar os dentes ali, já resolve. Já resolve o problema dela. Vocês estão entendendo o valor disso? Você vai no médico, ele te receita uma Novalgina, você paga a consulta. E outra coisa também, que se eu peguei muito aqui em Tangui, que eu tô orientando muito a secretária, aqui por ser uma cidade pequena, quase todo mundo se conhece, o pessoal tinha mania seguinte, de tratar para depois pagar. Não sei se vocês têm esse problema. Agora eu já faço o seguinte, eu só marco o início do tratamento a partir do momento que tá, ou a pessoa passou o cartão, ou deu entrada e deu os cheques, a forma de pagamento tem que estar definida, para depois eu poder marcar a consulta. Camila Nicodemos, dá um oi pra gente aí, eu não te vi até agora. Oi, Ju, Bom tudo dia. bem? Bom Bom dia, dia, tudo bem? tudo bem? Aham. Você tá É, com a Pode falar. eu, assim, tava passando muito por isso, assim, aí o pessoal, assim, que não acertava, né, antes de começar. E eu tinha essa cultura que é de deixar, né, até que, assim, que para iniciar, eles pagavam, sabe? Mas, assim, que muitas vezes que eu deixava para pagar quando, né, iniciava, e, assim, que muitas vezes eu perdia eles que nesse processo, né? Então, assim, de um mês para cá, assim, eu já estou sentindo essa diferença, assim, que deles aceitarem comigo para poder garantir o horário para a gente É, iniciar. exatamente. E o que que Uhum. acontece? Às vezes o paciente, já aconteceu isso comigo. Eu deixava o paciente pagar, por exemplo, na primeira consulta. Agora não, no horário, fez o orçamento, fez a avaliação, se fechou o Uhum. tratamento, tem que pagar. Eu considero a venda depois que o paciente determinou a forma de pagamento. O que que acontece? Às vezes a pessoa marcava e depois desmarcava. E eu E perdia isso, meu horário. Entendeu? aconteceu isso comigo, né? Aí eu já senti essa diferença já. E o que que acabava? A gente dando uma aula para o paciente, às vezes, ó, pra você ver, avaliação de graça. Você dava uma aula para o paciente, explicava tudo para o paciente, e a pessoa às vezes ia tratar com outra pessoa. Sim, Eu já escutei isso, vou tratar com fulano porque lá é mais barato. é. Depois que eu. Gente, deixa eu contar para vocês. A dentista aqui em Tanguy, ela falava assim, tinha coragem de falar assim comigo. Teve coragem de falar assim comigo. Mandar para o paciente para eu poder avaliar tratamento de canal, para eu falar qual que era o problema. Aí depois ela falava assim: aí ele vai tratar com fulano que atende aqui no meu consultório porque é mais barato. Vocês Nossa, acreditam? Eu acho- Não, aham, vocês acreditam? Aí sabe o que que eu fiz? demais. Aí, não, ela tinha coragem de mandar só essa radiografia para eu dar diagnóstico para ela.
É. Sabe o que eu falei? Bonita. Aí ela me mandou uma radiografia um dia eu falei assim, ô fulano, deixa eu te falar uma coisa. Eu só faço avaliação depois que o paciente paga. Eu não dou diagnóstico pelo WhatsApp e também não dou diagnóstico de graça. Ele pode até tratar com outra pessoa, não tem problema não, mas você fala com ele para ir lá e fazer uma consulta com ele. Mas é porque eu queria só que você olhasse isso. Não, não faço. O que é isso? Eu estou me valorizando, eu não Sim. estou fazendo questão do paciente dela, né? Uhum. Ela pode levar o paciente para onde quer quiser. Eu não tô, e eu tô deixando a situação na minha mão. Eu só vou dar um diagnóstico se o paciente for lá, sentar, pagar, se o paciente for lá, pagar, ir lá e depois eu fazer. Gente, vocês acreditam que acontecem umas coisas dessas? Então, se a gente não tiver com isso muito firme na cabeça da gente, esses 3 pilares, a gente leva golpe toda hora. O paciente dá golpe na gente, outros dentistas dão um golpe na gente. Então, Isso. assim, esses 3 pilares, eles são fundamentais. Se a gente tira um, eles ficam 3 assim, ó. Se a gente tira um, a casa cai. A venda cai. A venda não acontece se a gente tirar um desses pilares. Por isso que eu tô falando com vocês. Quando vocês for fazer uma ligação, porque isso começa na ligação. Esses 3 pilares, ó, é na prospecção, que é a hora que você tá ligando, e também prospecção que você tá conversando. A hora que você tá agendando e a hora que você tá vendendo. Isso você tem que estar o tempo inteiro com esses 3 pilares. Aí o que que faz? Anota no inicinho assim, ó, SND. Já fiz isso demais. Por quê? Porque às vezes a gente esquece de se valorizar, esquece de não fazer questão, esquece de deixar a situação na mão da gente. Então isso é importante demais. Coloca no papelzinho uma colinha lá que você vai assim, tô me valorizando, não tô fazendo questão, tô deixando a situação na minha mão. Porque, por exemplo, vamos supor, a Camila vai fazer uma campanha de Botox. Gente, vocês têm noção do tanto que Botox é um fenômeno? É bom? Quem, aqui, ó. Quem não queria ter a oportunidade de ter um Botox com uma condição melhor? E outra coisa, quem não queria ter a oportunidade de ter um Botox o quê? Um ano inteiro. Se você for fazer um programa de acompanhamento do Botox, você nunca ter as ruguinhas. E assim, a hora que estiver acabando, você já sabe que você tem que estar ali de novo. Isso é uma coisa muito boa, o valor de ser muito grande. Não só isso, gente, qualquer coisa que você fizer no paciente, o nosso trabalho tem um valor grande demais. Olha para você ver, se o paciente vai fazer uma avaliação, vai fazer um check-up ali. No check-up, o que você vai fazer? Você vai evitar problema do paciente. Por quê? Você vai fazer uma avaliação muito bem feita. Se o paciente tiver uma cárie ali inicial, você já vai conduzir ele ao tratamento. Se o paciente está com um dente ali, tratado de canal, aí o que que acontece? A cárie, você não vai deixar dar o tratamento de canal. Beleza, ao que você economizou para o paciente, ao valor disso. Tá, o paciente tem um dente tratado de canal com uma peça. Deu uma infiltração, tá com uma cárie ali. Você vai chegar no momento ali que você não vai deixar o paciente perder o dente. Porque se ficar daquele jeito, o paciente não vai sentir dor, o paciente não vai ter noção daquilo, o paciente vai perder. Aí o paciente vai passar para quê? Por um implante. Se você não tem a manutenção, o cuidado do implante, o paciente vai perder o implante. E às vezes não tem como colocar outro. Então, assim, uma simples avaliação, um simples check-up na boca do paciente, ao tanto de coisa que você evita, ao valor disso. Então, você começou ali, ó, uma cárie, que evitou um tratamento de canal, que evitou depois tratamento de canal como tira a sensibilidade, que evitou do paciente perder o dente e um implante. Depois a manutenção do implante, você evita perder o implante. Ô, Ju, Sim. Pode falar. 2 perguntinhas. Essa questão da gente ligar para o paciente pode dar, às vezes, a entender que a gente está meio que desesperado por paciente ou você acha que não? Não, pode dar. Se você não se valorizar. Entendeu?
Quando você ligar para ele, primeiro, você tem que ter um motivo para poder estar ligando, motivo para abrir a conversa. Aí, por exemplo, você está ligando para oferecer uma campanha. Você está ligando porque você selecionou alguns pacientes, então você está dando oportunidade para aquela pessoa. Você está se valorizando o tempo inteiro. Então, quando você está ligando, você está dando uma oportunidade. Você tem que pôr isso na cabeça. Se eu estou ligando, estou dando uma oportunidade. Agora, se você está ligando para uma outra pessoa, por isso que é importante a gente pegar a indicação. Eu estou te ligando porque o fulano te indicou, ele achou que você tem perfil, e eu não atendo qualquer pessoa aqui no meu consultório. As pessoas que eu atendo só vêm de indicações de bons pacientes. Uhum. Eu faço uma seleção muito rigorosa. E o fulano, que é meu paciente, achou que você tem esse perfil, ele quer te dar a oportunidade de você receber o mesmo tratamento que ele recebeu. Entendi. Entendeu? Por isso que é importante, a hora que você pedir a pessoa uma indicação, você pedir ela para fazer o contato, mandar mensagem para outra falando que você vai ligar. Porque a hora que a outra. É lógico, gente, que tem gente que é. Nossa, isso aí, vocês podem preparar o coração, a mente. Tem gente que é. Como que eu falo assim? Rosca esquerda. Aqui na minha terra ia falar assim. Por quê? Você não quer saber disso, não. Então tá. Aí você não faz questão da pessoa. Beleza, sucesso pra você, tá? Pronto. Você já desarma a pessoa. Ah, não tem interesse, não. Ah, tudo bem. Eu passo essa oportunidade para outra pessoa, sucesso pra você. O tempo inteiro é SND. Se valorizando, não fazendo questão, deixando a situação sua mão. Entendeu? Como você faz para não parecer que O, você está desesperado? aham. O não fazer questão é, se a pessoa não mostrar interesse de, tipo assim, já de cara, você já descarta. Você já descarta, você não faz questão dela. E se a pessoa ficar, vou pensar, que não sei o quê. Aí fala assim, ó, vou passar essa oportunidade para outra pessoa, porque as vagas são limitadas. Toda vez que você vê que a pessoa tá assim, você já corta ela, mas corta assim, ó. Tuf, pra ela ver que você não tá fazendo questão. Porque às vezes a Uhum. pessoa quer, que conferência. Não tem problema não, eu passo essa oportunidade para outra pessoa, sucesso para você. Você seja bem assim, ó. Aí a pessoa, não, que isso, sabe, já. Entendi. Aí geral, já aconteceu comigo e vai acontecer com vocês. Essas pessoas que a gente não faz questão, depois elas te procuram, muitas te procuram. É aquela história do desdenho, né? Quem desdenha quer comprar. Exatamente. Vocês estão entendendo a importância desses 3 pilares? Ô, Ju, só mais Posso uma falar? perguntinha. Não, pode É, fazer. a consulta, quando a gente cobra a consulta, você acha que vale a pena pedir para a pessoa fazer um pagamento de parte da consulta antes, prévio à consulta, ou deixa para pagar no dia? Porque, igual, eu já percebi que a gente cobra a consulta, o paciente agenda o horário, tudo. E aí, no dia da consulta, o paciente nem aparece, ou ele fala que não vai poder ir. Acontece. O que, que você pode falar? Que eu falo com as meninas para fazer. Aqui, aí você vai gerar uma escassez. Vai se valorizar de novo. Olha, eu só tenho esses 2 horários essa semana. Que você deu 2 opções, né, para a pessoa. Tá um horário, tá um horário. Você quer garantir? Você quer garantir sua vaga? Eu vou te passar o Pix para você fazer o pagamento da consulta. Entendeu? Você já gera a escassez. Tem que, ó, não tem esse horário, eu estou com vários outros pacientes para eu poder entrar em contato. Para eu garantir sua vaga, você quer fazer o pagamento? Ah, agora não tem. Então, você quer fazer pelo menos uma parte para eu poder garantir sua vaga? Isso é válido, sim, fazer a cobrança. Médico acontece muito isso, vocês já viram? Pra você garantir a vaga, você faz. E o que que acontece? Ah, não, então vou deixar. Não, tudo bem, sucesso para você. Eu vou dar oportunidade para outra pessoa, porque realmente eu só tenho esses horários. Então, o que que acontece? No início, a gente pensa, nossa, perdi o paciente, nossa, gente, como é que faz isso? Eu quero estar falando, ela é louca, mas não é, gente.
As pessoas começam a dar valor, as pessoas gostam de coisas caras. Vocês já escutaram a seguinte frase: o que é caro é bom? Eu escuto isso muito. A Juliana é mais cara, mas é melhor. Você pode até não tratar comigo, mas eu tenho consciência do que eu sou melhor. De que o que eu cobro tem valor. Então, assim, é um processo, gente, é uma construção e um fortalecimento da mentalidade o tempo inteiro. Esses pilares têm que estar muito firme mesmo. Coloca o papelzinho do lado, anota mesmo, até a hora que você estiver com o paciente lá, deixa lá, ele não vai saber o que é esse SND aí. Eu vou começar a semana que vem com vocês. Nós vamos fazer uma série só das, das 3 etapas da venda, que nós vamos cair nos 7 passos da venda. Só que tudo que a gente vai fazer tem que ter esses 3 pilares. Muito forte na cabeça de vocês. Porque se não tiver, a gente cai em armadilha, a gente cai em conversinha de paciente, a gente dá desconto para o paciente. Ah, porque ele está fazendo. Esses pacientes que ligam lá no consultório e falam assim: eu quero marcar um orçamento, que eu estou fazendo uns orçamentos aqui com os dentistas. A orientação é não marcar. Não marca. Aí a dentista, a secretária já fala assim: você quer fazer um orçamento ou você quer fazer uma avaliação? E explica: não, eu queria saber o preço. Aí geralmente eu falo com ela assim: canal é 2.000, fala que é 2.200, para já espantar a pessoa. Se o pessoal que fica caçando preço, eu não atendo eles. Eu não atendo. Aí você já desce orientando: não, fala que é R$ 200 mais caro, porque aí já vai embora e pronto. Porque, ó, pra você ver, não está caçando qualidade, não está caçando valor. E o que a gente oferece é isso. Entendeu? Nós oferecemos valor. Oferecemos uma odontologia de qualidade. Então, nós temos que nos valorizar o tempo inteiro. E não fazer questão e deixar a situação. Não. Quem manda é o dentista, quem manda somos nós. Nós que sabemos. A venda é uma liderança. Nós que sabemos onde que a pessoa está e onde ela deve chegar. Quantos pacientes que já chegaram para mim, de outros dentistas, falam: eu não quero fazer tratamento de canal. E não era tratamento de canal o problema da dor do paciente. Como que eu não cobro por isso? Vocês entenderam? Às vezes a pessoa estava com uma peça ali invadindo o espaço biológico. Às vezes estava com contato oclusal ali. Eu resolvo o problema do paciente, então isso tem valor. O paciente foi lá, gastou meu tempo, que é caríssimo, preciosíssimo. A gente não recupera tempo. Gastou, no mínimo, a minha luva, um par de luva, um par de máscara. Como que eu vou fazer isso de graça? Se valorizem, meninas. Vocês valem muito, 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 muito. Vamos aprender isso aí, tá? Então, gente, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Por favor, se valorizem cada dia mais. Vocês têm valor. Vocês são preciosas, vocês são raros. O tipo de serviço que a gente oferece é uma raridade. Porque nós estamos indo muito além da técnica, que é o que todo mundo aprende na faculdade. Na faculdade, nos cursos de especialização, nos cursos de aperfeiçoamento. O que vocês estão buscando, só de vocês estarem aqui, significa que vocês são pessoas raras. Completamente diferente do resto dos 415 mil dentistas que tem aí no país. Isso tem um valor muito grande. Vocês vão conduzir o paciente ao ápice da felicidade, porque a odontologia, ela não é só função, alívio de dor, ela é alteração da autoestima. A pessoa fica mais feliz. E a pessoa estando mais feliz, ela ganha mais dinheiro. Aí vocês estão vendo a profundidade do que a gente faz na vida da pessoa? A gente muda aspectos que a gente não tem nem noção com o nosso trabalho. A pessoa modifica a vida.
Então isso tem valor demais. Certinho? Ó, meninos, aparecem aí. Lulu, faz uma fotinha pra gente aí. Isso aqui é boa. De foto. Ô, Ju, vou ligar aqui, mas é porque tá sem luz. Você tá sem energia aí? Tô. Deixa eu ligar aqui. Mas não vai dar pra me enxergar. Tá. Pera aí. Eu vou lá pra cima. Que é a luz do sol. Ô, Ju, Tá escuro. Aí. Tá dando pra me ver melhor? Tá, apareceu. Todo mundo dá um sorriso. uhum. Tirei. Lindas e valorizadas. Isso. Meninas, mais alguma coisa? Não, Ju, ótima aula de hoje. Ficou sem nenhuma dúvida. Que bom. Então tá, até semana que vem, viu? Abração. Até. Tchau. Tchauzinho. Tá, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau.